Bem, hoje a conversa com o advogado especializado em compra e venda de imóveis rurais na Sincassem, e a gente vai falar um pouquinho das necessidades de observação para uma negociação, seja para você comprar, seja para você vender. Nassim, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um assunto que rende muito, né? Demais, demais. É um assunto bastante falado, mas tem muita coisa para ser explorada. Muitos cuidados que o produtor, na hora de comprar ou de vender o imóvel, não tem porque desconhece. Por exemplo, vamos começar por uma parte que nós julgamos mais simples. Eu vou vender. O que eu preciso fazer ou ficar atenta? Bom, se você vai vender o imóvel, você também, muita gente acha que não precisa ter cuidado, né, com a pessoa que vai comprar seu imóvel, mas você precisa ter um cuidado. O primeiro ponto é analisar se o seu imóvel está regular. E isso é um ponto interessante porque a maioria dos imóveis do país, sejam eles rurais ou urbanos, estão irregulares em algum aspecto. Às vezes a delimitação errada, o tamanho errado, ou às vezes falta ali o registro de um inventário para ser regular. Então, o primeiro ponto é verificar se o imóvel está regular. E quem vai fazer isso muito bem feito é um advogado especialista e que tem ali, né, a experiência com imóveis rurais, que tem uma particularidade específica, né? Os imóveis rurais são georreferenciados, tem inscrição no INCRA, tem inscrição no CAR. Então, o advogado ali, né, atuante em negócios imobiliários rurais, ele vai conseguir analisar o que seu imóvel precisa, o que precisa ser feito nele para estar regular. E isso valoriza. Ali na hora de negociar, você pode oferecer um valor acima porque seu imóvel está regular, porque a maioria não está. Isso é uma realidade. Porque essa regularização, ela envolve um investimento também, né? Claro, com certeza, envolve um investimento. Você vai ter um custo ali com o advogado, obviamente, mas a depender, você vai ter um custo com o agrimensor para fazer algum trabalho técnico. Tem também as custas dos cartórios, né? Do cartório de registro de imóveis, do tabelionato, eventualmente, se você precisar de algum serviço ali. Então, tem custos, com certeza. Nassim, ainda tem aquelas pessoas que falam assim, não, tá tudo escriturado, tá tudo certinho, e esquece do registro da escritura? Infelizmente. Meu pai mesmo, eu lembro de quando eu era um pouco mais novo, ele comentava, já tem a escritura da casa, tá tudo certo. Mas é importante que você registre a escritura. Só ter a escritura não te garante a propriedade. A propriedade, ela só se transfere, nosso Código Civil é muito claro nisso, ela só se transfere mediante o registro da escritura. A escritura é como se fosse um contrato. Só que é um contrato público porque nossa legislação exige que compra e vendas acima de 30 salários mínimos sejam feitas através de um instrumento público. Então você faz a escritura pública, mas só fazer essa escritura e guardar no guarda-roupa, deixar ali, não garante que você é o proprietário. Você só se tornará proprietário com registro. Isso a gente repete, mas a gente ainda vê muito acontecer de pessoas que só têm escritura e pior, às vezes só tem um contrato de gaveta ali guardado, fez um contrato particular, não seguiu as formalidades e acha que é proprietário. Mas é que eu já gastei meu dinheiro todo na compra, eu estou apertado agora, eu deixo para depois. Mas isso é o maior erro. Porque às vezes você compra de uma pessoa, essa pessoa falece, aí os herdeiros entram, você vai ter um problema ali com os herdeiros, a gente não sabe como é que é a relação entre os herdeiros. Então, é importante não economizar. Não vale a pena economizar nesse momento. Seguir toda a regulação que nossa legislação traz é a melhor forma para garantir que você não venha ter um problema futuro. E quando eu pretendo fazer a compra? Vamos começar lá no corretor, porque normalmente tem um corretor. Exato. Eu preciso saber um pouco do histórico desse corretor? É importante. Mas é mais importante ainda que você saiba do imóvel. E que você analise o imóvel. Mas é óbvio que você tem que ter ali um mínimo conhecimento do corretor, ver se de fato é um corretor de imóveis, né? Porque, infelizmente, existem muitos falsos corretores. Porque a gente até vê aí de vez em quando reportagens de golpes que são aplicados, porque chegou alguém que fez uma comercialização, fez uma venda, apresentou inclusive o imóvel, sem, é claro, a presença do dono, Exato. Recebeu alguma coisa e depois o comprador descobriu que aquele imóvel não estava à venda, não era de quem disse que era, enfim, ficou no prejuízo. Sim, infelizmente, os tempos atuais não dá mais para se confiar tudo no fio do bigode. Não dá para fazer as coisas no fio do bigode mais. Infelizmente, isso é uma realidade.
A gente precisa ter um cuidado maior do que antigamente. Os produtores, principalmente os produtores mais enraizados, mais antigos, ainda tem muito isso, de confiar no fio do bigode. E isso é uma coisa muito bonita. Mas, infelizmente, o cenário tem mudado. Não dá para confiar simplesmente no que a pessoa diz. A gente precisa verificar a documentação. Então, você se interessou por um imóvel, quer adquirir esse imóvel rural. Vamos emitir a certidão de matrícula. Inclusive, não deixe de você ir lá ao cartório de registro de imóveis e solicitar essa matrícula. Não dá para confiar num documento que te apresentam. E se esse documento não for verdadeiro? E se ele tiver sido adulterado? É importante. São cuidados que a gente pensa que são bestas e que às vezes é um excesso de cuidado, mas não. É muito importante fazer isso. Agora, quando você fala também de procurar um advogado, é importante a gente falar que, gente, a gente tem aqui os nossos advogados que trazem informações todos os dias, mas também tem os picaretas que entraram na advocacia. Não é que advogado é picareta, tá? É o picareta que entrou na advocacia. Exato, existe. Como tem em todas as áreas, em todas as profissões. Todas as áreas, então é exatamente. importante que ele busque alguém especializado. E de confiança. E estar especializado é fundamental. Há um tempo atrás, isso ainda estava na faculdade, muito curioso isso. Eu estava na faculdade ainda e eu via algumas publicações de advogados mencionando que vamos só olhar a matrícula, já é suficiente se analisar a matrícula ali, ver questões que constam ali no documento. Pronto, dá para confiar, dá para fazer o negócio. E lá aquilo foi me causando um desconforto e eu decidi estudar esse tema a fundo, foi inclusive o meu trabalho de conclusão do curso. E debatendo isso, não dá para confiar só na matrícula. Existem alguns profissionais que vendem isso, né? Não, analisar a matrícula é suficiente, mas não. Principalmente tratando-se de imóveis rurais. A gente tem que ir além, precisa ir além. O imóvel rural, você precisa recolher o ITR. O ITR é autodeclaratório. Você declara o ITR e depois essa declaração ela vai ser objeto ali de uma análise do órgão fiscalizador. Ele vai analisar se você declarou da forma correta ou não. Eu posso declarar do jeito que eu quiser. Exato, se você quiser. Agora, se eu declarar errado, aí eu vou pagar as consequências disso. Inclusive, se você comprar um imóvel de um vendedor que estava declarando errado, você pode ser responsabilizado por aquele tributo que ele deixou de recolher, porque débitos tributários, assim como os ambientais, eles acompanham bem. Você transferiu aquele imóvel de uma pessoa para outra, os débitos tributários, os débitos ambientais acompanham aquele bem, independente se você foi o causador ou não, né, daquele débito. Então, é fundamental. Ó, vamos analisar, vamos além da matrícula, vamos analisar como é que foram feitas as declarações dos últimos 5 anos do ITR, ver se respeitou a pauta do VTN. Respeitou? Ok. Agora, vamos também explicar. Por que dos últimos 5 anos? É porque o anterior a esses 5 anos entra naquilo que a gente chama de caducidade. Exato. Resta prescrito, né? Não é possível cobrar. Se né? não foi cobrado ali, se não foi para dívida ativa, né? Exato. Se não foi notificado, ele não existe. Exatamente. Agora, também precisa ficar atento a isso, né? Porque, de repente, ele pode ter uma notificação aí de 10 anos, né? Pode acontecer. E depois você vai discutir isso, normal, tranquilo. Mas, além de você ter que olhar para todo esse aspecto registral, você ainda tem que analisar esses detalhes de processos, alguns processos administrativos também, não só os judiciais, que envolvam discussões ambientais ou tributárias, você precisa analisar. E ainda tem, por exemplo, agora que você falou das questões ambientais, de repente tem lá um poço que não foi outorgado, enfim, porque hoje as questões ambientais elas são muito minuciosas. Eu compro porque tem um tanque para peixe, esse tanque não está dentro, aqui, por exemplo, nós temos em Goiás, que todas as represas precisam estar dentro de um sistema de registro. É preciso ter conhecimento da legislação de onde você está? Com certeza, sem sombra de dúvidas, é fundamental. E eu vou além. Você precisa ser especialista, você precisa ter um especialista do seu lado, aliás. Você precisa ter um especialista em direito imobiliário, que conheça a legislação a fundo. Eu não sou especialista em direito ambiental, não é minha área de especialidade, mas eu tenho um braço direito ali, que vai me assessorar, vai trazer com clareza e garantir que tenha uma segurança na compra e venda do cliente. Eu analiso a parte registral, que é uma parte mais específica, a advogada ambiental analisa a parte ambiental. É necessário que tenha essa especialidade dentro do meio rural. Aquela pessoa que sabe demais deixa escapar algumas coisas. Então, se você tiver bons profissionais do seu lado,
evitar problemas futuros gigantes, com certeza, sem sombra de dúvida. Pode ter ali alguma coisa que esteja penhorado nesse imóvel? Pode ter. Por isso você precisa analisar a matrícula, normalmente consta, mas também buscar processos judiciais. Isso, o advogado, ele tem ali aberto para pesquisar processos judiciais que estejam tramitando, até processos que já estão arquivados. É interessante analisar. Inclusive, você tinha me perguntado antes em relação aos cuidados quando você vai vender, né? Então, surgiu um comprador, você não sabe da idoneidade dessa pessoa. Um bom filtro são processos judiciais, analisar processos judiciais. Será que não existe ali algum processo em que ele se envolveu ali de estelionato? Recentemente a gente teve um caso em que o comprador estava envolvido em casos de compra, comprava, fazia negócios com esse imóvel, não o pagava e trazia um grande problema para o vendedor, que já tinha transferido a posse. Então, também existe esse cuidado que você precisa ter. Quer dizer, na minha venda, eu posso também ser vítima, além da questão do imóvel, de outros problemas que vai atrelar o meu imóvel àquilo ali. Quando se trata de ITCMD ali, os tributos na transferência? Se seria o ITBI ou não? Não. Ali quando ele já está com herança ali, como é que... sim, processo de inventário. Inventários. Perfeito. Também preciso ficar atenta, claro. Porque às vezes ele está nesse processo claro. E aquele imóvel ainda não está bem definido. Claro, com certeza. Se o processo estiver agora, se o imóvel estiver em nome de um espólio, e o inventário ainda não tivesse sido registrado... Era esse nome que eu queria, o espólio. Espólio, perfeito. E o inventário ainda não tivesse sido registrado, você precisa analisar o inventário. E aí, o que consta no processo de inventário? Está tendo litígio? Está tendo disputa entre os herdeiros? Porque se tiver, isso vai atrasar a sua compra e venda. O registro de sua aquisição. Então, você precisa analisar. Então, são muitos aspectos a serem analisados. Mas uma coisa que a gente precisa pensar, principalmente os profissionais de direito, é não travar bons negócios para o produtor. O fato de ter um problema não significa que você tem que fechar as portas, não, vou desistir do negócio, só porque tem um problema ali. O problema pode ser resolvido. Os problemas eles podem ser resolvidos e o papel do advogado está tanto em localizar esses problemas, como também em resolvê-los, para garantir que aquela compra e venda se efetive e o produtor ele tenha o objetivo dele, que é adquirir um imóvel concretizado. Então também tem esse papel. Não é só porque você encontrou um problema que você vai desistir do negócio, principalmente se ele for um bom negócio. Pois é, quando fala em bom negócio, aí o advogado vai avaliar se vale a pena entrar nisso aí, porque também tem que analisar ali. Ele tem um problema, esse problema está onde? Em primeira instância, segunda, terceira? Exato. Porque a gente pode ser resolvido, né? Porque a gente sabe também que dentro da justiça brasileira tem aquelas brincadeiras que no Brasil nem o passado é garantido, né? Que até o passado ele pode ser modificado. Exato. A gente também tem uma morosidade dentro da justiça. Sim, né? Todos esses pontos precisam ser avaliados, todos. E repassado para o produtor, para aquela pessoa que está interessada em adquirir aquele imóvel. Ele precisa estar ciente do que ele pode enfrentar, e aí, a partir daí, ele vai decidir se ele quer ou não adquirir aquele imóvel, sabendo dos riscos. Eu acho que todo negócio hoje que você faz, desde a aquisição de um carro, da aquisição de uma casa, envolvem riscos. O que você precisa saber é identificar esses riscos, estar ciente dos riscos, estar preparado para lidar com esses riscos também, para você não se frustrar. Porque eu acho que, principalmente o produtor que tem desafios muito grandes, ele não quer ter mais um problema ali para lidar. Não quer ter o problema de, às vezes, adquirir um imóvel, pagar por aquele imóvel, mas não conseguir registrar. E ter que lidar com isso, ao mesmo tempo que tem que colher, preocupar com a colheita, com o plantio. Então, por isso, sem dúvidas, a auditoria, a identificação dos problemas por um profissional capacitado é o melhor caminho. Bom, eu quero agradecer a sua participação conosco. O assunto é gostoso e no momento oportuno a gente volta a falar disso. Com certeza, estou à disposição. Fabélia, muito obrigado. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.